Bom dia, amados irmãos. Vamos para mais uma escola dominical. Eu queria primeiramente externar a minha alegria de estar aqui, neste momento, num momento totalmente atípico, diferente daqueles encontros que nós temos o hábito de fazer, e observando aqui a igreja, com as cadeiras vazias, nos dá uma certa saudade do momento presencial. Mas aprove a Deus que estivéssemos aqui neste momento, que pudéssemos nesse instante estar nos debruçando sobre a sua palavra, que é a verdade, para que nós possamos aprender um pouco mais da sua vontade para conosco e que nós possamos nesse processo conhecer a Deus mais e mais e crescer em seu entendimento para que nós possamos nos manter e nos sustentar de pé através da fé e do exercício e prática do seu amor. Amados, neste momento nós vamos fazer uma reflexão em cima do texto de Mateus 8, fazer a leitura dos versos de número 23 ao de número 27. E pensando numa temática para esse momento, para que nós possamos estudar um pouco a palavra de Deus nesse momento, pensamos da seguinte forma: em Cristo, a paz e a esperança. Em Cristo, a paz e a esperança. E fazendo agora a abertura do livro de Mateus, capítulo 8, leitura dos versos de 23 ao 27, creio que os irmãos já conseguiram acessar. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, respondeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos nesse momento curvar nossas frontes em atitude de oração e elevar os nossos pensamentos até Deus. Bendito Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Eu quero Te agradecer neste momento, Senhor, porque Tu estás conosco. Que Tu possa iluminar a nossa mente, nosso coração, Senhor, para expor com fidelidade a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala porque o Teu servo ouve, Senhor. Purifica-nos, ó Pai, de todo o nosso pecado e dá-nos, ó Senhor, sempre bom ânimo, para que possamos sempre estar ávido pela Tua palavra, pela Tua verdade, Senhor, e que ela possa ser sempre o motivo de bálsamo, Senhor, que venha a nos acalentar e ao mesmo tempo, ó Pai, renovar as nossas esperanças em Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento, para que nós possamos, ó Pai, compreender a Tua boa, santa e sagrada verdade. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, no nome maravilhoso, doce e santo do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, nesse texto, a gente observa algumas coisas
E dentre elas nós podemos entender a seguinte perspectiva: que em Cristo Jesus encontramos a verdade. Podemos encontrar esta verdade lá em João, descrita, melhor dizendo, em João 14, dos versos de 6 ao de número 7. Agora nela, a verdade, encontramos a paz que somente Cristo é capaz de nos dar. Observamos isso em João 14, 27. Também percebemos que viver com Cristo é um motivo de uma alegria contagiante, que, independente da tempestade que estejamos passando, Cristo nos fortalece e nos dá novo ânimo, como podemos encontrar isso lá em Filipenses 4, versos de 11 ao de número 13. Ou seja, independente da circunstância, da situação que estejamos passando, Cristo está sempre conosco. Nessa perspectiva, a gente traz agora esse texto para que nós possamos fazer uma reflexão sobre esta verdade. Este está conosco em toda e qualquer situação, e essa condição especial de nos animar e de nos fortalecer. Observe que, lá em Mateus 8, o verso 26, diz o seguinte: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Fazendo uma leitura com os outros evangelhos, nessa leitura sinótica que tem nesses textos, observamos que em Marcos, o mesmo texto, Marcos 4, 40, diz o seguinte: porque sois tímidos, como é que não tendes fé? Então, homem de pequena fé é a ênfase dado lá em Mateus 8, 26. Lá em Marcos, a ênfase é como é. Há uma questão sendo levantada aqui: como é que não tendes fé? E lá em Lucas 8, 25, um outro aspecto ligado à fé, nós encontramos. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Observe que há um relato com uma ênfase na pequenez da fé, que encontramos em Mateus 8, 26. Há um questionamento de como não tendes fé, em Mateus 4, 40. E há uma procura, onde está a vossa fé, que vemos em Lucas 8, 25. E aí nós podemos fazer uma síntese deste momento, desta leitura, a partir do seguinte: observando o que está dito em Mateus, em Marcos e Lucas. A síntese é a seguinte: não é uma questão de pequenez ou grandeza de fé, mas é o fato de ter fé. Ou seja, a questão que move tudo isso é: temos fé em Cristo? Temos fé em Cristo? Essa é uma questão que a gente observa nesses textos. Porque quando eu venho com a questão de pequena fé, quando eu questiono, quando Cristo questiona, melhor dizendo, como é que não tendes fé? E quando vem também questionar onde está a vossa fé, onde colocaste a tua fé, onde na verdade recolheste a tua fé, é uma questão para se refletir sobre se temos de fato fé em Cristo. Porque essa questão de grandeza ou pequenez vai muito pelo grau de relacionamento que nós temos para com eles. E é nisso que nós vamos buscar nos debruçar nesse momento. Em contrapartida, nós temos um outro aspecto que é importante, que nós encontramos nesses textos, que é o fato que, lá em Mateus 8, 27, pergunta: quem é este que até os ventos
e o mar lhe obedece. Observe que na questão anterior, Cristo é quem fala com os seus discípulos. Agora, na realidade, eles olham impactados pelo que viram, impactados pelo grande poder de Cristo de acalmar a tempestade, ficaram questionando: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Lá em Marcos 4:41, a gente observa que é o mesmo questionamento: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Mas em Lucas 8:25, nós observamos que quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Fazendo uma análise, ou uma síntese disso, de igual modo, quando nós ali fizemos, quando há o questionamento de Cristo, e aqui há a observação daqueles que ficaram maravilhados com o poder de Cristo, nós temos o elemento de quem é este. Refere-se ao conhecimento de Jesus. Refere-se ao conhecer Jesus. Agora, 3 pontos são interessantes nós destacarmos aqui. Primeiro, quem de fato é Jesus? O que Jesus é para nós? E Jesus, como está a nossa relação com Jesus em nosso viver, em nossa vida. Essas questões, elas respondem muitas coisas, porque retorna para todo aquele espaço anterior, onde vem os questionamentos de Cristo em relação à fé. Homens de pequena fé, como não tendes fé, e aonde está vossa fé? Isso vai muito ao encontro dessa relação, desse tripé, desses aspectos que estão no conhecimento de fato de Jesus, quem é Jesus para nós e como está a nossa relação para com Jesus. E nesse ponto, nós podemos encontrar alguns aspectos relevantes nos quais há uma abordagem sobre esse tema. E aí nós temos o elemento da fé, nós temos o conhecimento de Jesus, nós temos como enfrentamos as tempestades da vida. Porque, fazendo uma síntese, o que é que nós observamos? Discute-se primeiro a fé, que é levantada por Cristo, no momento que ele questiona e coloca a pequenez, onde está, como não tendes fé, e isso nos revela o grau de conhecimento de Deus, porque se eu conheço a Cristo, se eu sei quem está no barco da minha vida, eu tenho a fé, porque na realidade, isso, à medida em que eu melhoro o meu relacionamento, meu grau de conhecimento e relacionamento com Jesus, eu vou me fortalecendo, não só na compreensão, mas na minha convicção de quem está à frente dos meus problemas, das minhas dificuldades, de tudo que me cerca e me envolve, que se agiganta diante de mim, que me faz temer, mas por crer, por confiar em Cristo, eu fico tranquilo, porque eu não tenho por que andar ansioso, porque quem tem o controle do meu viver é Cristo Jesus. E isso revela esse outro ponto, que é como enfrentamos as tempestades da vida. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos instrui que na vida passaremos por tribulações, passaremos por dificuldades, mas ele também nos ensina que tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nesse sentido, nesse contexto, Cristo vem falando para conosco, nesse
aspecto é para eu tranquilizar o meu coração. E, nesse sentido, eu tenho que confiar nesse que é autor e consumador da minha fé. A fé é algo absolutamente necessário na vida do crente. Absolutamente necessário. Porque é necessário viver e experimentar uma relação com Deus na perspectiva da fé. Viver pela fé. Porque viver pela fé é confiar no seu senhorio. Isso é fundamental. Lá em Efésios 2,8 diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé genuína é em Cristo. A fé genuína é em Cristo. Eu tenho que depositar minha fé, minha convicção em Cristo. Não são dos recursos materiais, não são na quantidade de propriedades, nos bens palpáveis, nas conquistas e nas ofertas do mundo, mas sim naquele que te elegeu, te escolheu para servi-lo e adorá-lo e engrandecer o seu santo nome. Essa fé genuína, ela é chamada a atenção lá em Abacuque 2,4, quando diz assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Todo aquele que é justo, ele vai viver como? Pela fé. Porque toda e qualquer situação, circunstância na vida dele, ele está sob os cuidados de Deus. E nessa perspectiva, nesse entendimento, nessa compreensão, você cresce e amadurece nessa relação. Isso é muito bom, porque à medida em que você tem e constrói esse relacionamento de intimidade para com Deus, e ele vem gradativamente mostrando o quanto ele é Deus e é Senhor da tua vida, tudo se modifica. Teu coração fica em paz. E você conhece a alegria e a felicidade verdadeira. Porque você não teme absolutamente nada, porque você conhece a verdade que te libertou. E ela te libertou porque você teve um encontro impactante, maravilhoso com Cristo Jesus. E alterou todo o curso da tua história. E nesse processo, ele vem e cria dentro de você a fé que não vem de vós, que é dom de Deus. É uma dádiva de Deus para conosco. Em Mateus 8, os versos de 8 a 10, relata a cura do criado do centurião. É uma passagem muito interessante. É uma passagem muito pertinente para o que nós estamos tratando aqui. Observem bem, o centurião, ele diz para Jesus o seguinte: Senhor, apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele era um centurião, era um homem que estava ouvindo Cristo e vendo as suas maravilhas e vendo a transformação que ele fazia na vida das pessoas. E ele observando seu criado sofrendo, ele apenas creu que somente pela palavra era suficiente para curá-lo. Então, a fé daquele homem veio pelo ouvir a palavra de Cristo. Essa palavra, ela entrou de tal forma no seu coração, foi tão impactante que transformou a sua perspectiva, a sua forma de ver. E isso Cristo faz conosco, porque altera totalmente a nossa forma de enxergar e ver as condições pelas quais nós estamos passando, quer por dificuldade, quer em momentos de alegria, quer em momentos de felicidades, quer em momentos de conquista, quer em momentos de aparentes derrotas. Mas aquele que crê, sabe que tudo está no controle absoluto de Deus. E a fé
quem vai nos nutrir, nos manter, porque ela nos revigora, nos dá bom ânimo e também esperança. E aquele homem, ele foi movido por isso, porque ele ouviu a palavra de Deus através de Cristo Jesus. E isso transformou. E a palavra de Deus também nos ensina que ela não volta vazia. Ela alcança você de alguma forma, não porque eu estou falando, porque o pastor está falando, porque alguém está falando, é porque ela é poder, que não está em mim, não está em você, mas está em Cristo Jesus, que veio, ele veio. A presença de Cristo é um ato de amor, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Essa pregação, ela tem que ser excelente, autêntica, verdadeira, carregada pela verdade, pela transparência e pela essência da palavra de Deus, daquilo que está contido nesta verdade, que transforma, que liberta todos os cativos e que apacenta os corações angustiados. Então, esse exemplo do centurião, ele é muito interessante, porque mostra como a palavra de Deus não voltou vazia para aquele homem. A palavra de Deus transformou a sua perspectiva de ver as coisas. E assim tem que ser na nossa vida, né? Assim tem que ser na nossa vida. Tem que mudar a nossa perspectiva de ver e de enxergar as coisas. Agora, a fé, ela também nos dá esperança. Lá em Lamentações 3:21, diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. A esperança é algo que está pelo porvir, né? Agora, a fé, ela está muito relacionada aos eventos passados. Por quê? Porque na hora que eu vejo ali no texto de Hebreus, que pela fé Moisés atravessou o Mar Vermelho, pela fé o Davi não deu conta da vida de Saul, mesmo tendo a chance e a oportunidade, porque em obediência e tendo a fé em Deus, não agiu pelo seu coração, pela sua vontade, mas confiou tudo isso, todas as suas necessidades, a Deus. Então, são vários eventos que nos ajudam a trazer à memória aquilo que vai fortalecer, ratificar a nossa fé. Porque está escrito, e a palavra de Deus, que tem poder e é eterna, porque também a sua verdade nos ensina que passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso é eterno, porque a palavra de Deus é imutável. Então, quando nós observamos em Lamentações a memória, quer dizer, trazer à memória aquilo que dá esperança, é o que nós devemos fazer nesse momento. É o que devemos fazer. Deus nos abandonou, Deus nos deixou em meio à tempestade, colocou-nos nesse barco da vida. Se agora fica aí a esmo, siga ao curso do vento e do mover dos mares, de jeito nenhum, em absoluto, de jeito nenhum. Na realidade, quando em Lamentações nós observamos esse trazer à memória o que me pode dar esperança, na realidade, eu ter muita coisa boa para lembrar, que vai me motivar, que vai me acalmar, me tranquilizar, de tal maneira que eu vou ter esperança. E nisso tudo, eu tenho
a fé, né? A fé em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, como está lá em Hebreus 12, verso 2. Que maravilha, que bom saber que um Deus que cuida e zela de nós com tanto cuidado, que Ele é quem cria em nós a fé, e somente Ele pode dar conta dela. Então, queridos, essa esperança, ela está centrada em Cristo Jesus. Essa esperança, ela está centrada na fé, porque eu trago à memória todo um conjunto de situações nas quais Deus provou o quanto Ele é Deus e o quanto Ele é Senhor das nossas vidas. O texto em Mateus nos ensina, né? E ao mesmo tempo, ele passa pela natureza da nossa fé. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Isso reflete em crer ou não crer, ter ou não ter, crer ou não crer e ter ou não ter fé. Resumidamente, bem isso aí. Agora, é importante ter fé em Cristo. Para isso precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo. Você encontra alguém te apresenta a fulano, a Beltrano, mas você não conhece, você apenas teve um contato. Mas conhecer a Deus, conhecer a Cristo, é construir um relacionamento. E aí você o conhece e o conhece também a sua verdade. Então, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é Jesus Cristo, o Senhor, aquele que verteu seu sangue na cruz por nós, para que tivéssemos vida, e tivéssemos vida em abundância. Não dá nem para imaginar que o barco da nossa vida está aí em meio a essa tempestade, em meio a tudo isso que está acontecendo, e simplesmente Cristo não está no nosso barco. Pelo contrário. Na realidade, nós devemos entender que tudo cumpre um propósito de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Todas as experiências, elas vão contribuir para a melhoria do nosso relacionamento para com Ele. Vão nos favorecer em crescimento. E isso é maravilhoso, porque você, nesse espaço de tempo em que você tem essas experiências que te melhoram e te ajudam a compreender mais e mais sobre Deus, altera totalmente o curso da tua história. Então, este a quem nós devemos crer e ter fé é Cristo Jesus, que veio por amor do seu Pai, desceu, esteve entre nós, para morrer por nós, para nos comprar e nos livrar do jugo do pecado e da morte, e nos trazer vida em abundância. Uma outra coisa que a gente pode aprender com esse texto é o seguinte, que conhecer a Cristo é conhecer a verdade. A gente precisa se libertar das amarras que nos impedem de ver a Cristo, de ter um relacionamento com Ele. Lá em Jó 42:2, eu gosto muito desse texto, porque ele fala com uma simplicidade de uma verdade, com um grau de profundidade, de uma riqueza significativa. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe quando é que Jó está dizendo isso? Jó está dizendo isso quando ele passou por todo um perrengue, uma série de situações, uma série de dificuldades. A mulher dele mesmo chegou e disse assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre.
Jó tinha fé, suportou tudo e a todos, mas exaltou o bom nome do Senhor. Porque ele não tinha mais só o ouvir, ele agora conseguia ver, conseguia enxergar quanto Deus era Deus e o quanto ele era suficiente na sua vida. Então, para ele não importou as falácias, não importou o distrato, não importou o abandono, não importou as chagas, as dificuldades e a perda de todo o seu patrimônio. E depois de por passar por toda essa situação de dificuldade, por toda essa tempestade que parecia que ia tragá-lo em definitivo, vem Deus e recupera Jó, e refaz toda uma vida. E ele, ao final de tudo, diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você tem essa condição hoje, meu irmão, de dizer isso? Tem essa condição hoje de chegar e observar e dizer que você tem esse grau de relacionamento com Deus? E nessa perspectiva de Jó, é uma reflexão muito interessante. Tem um outro aspecto que é interessante, que eu achei importante trazer para essa reflexão, que é a história do senhor Gates, Horatio Gates Spafford, que quando ele passava sobre as águas, onde o navio que conduziu a sua esposa e filhos havia naufragado, e ali ele havia perdido seus filhos. A esposa dele, quando havia chegado em Londres, porque ele morava na cidade de Chicago e ia para um trabalho evangelístico ali na cidade de Londres, e por conta de uma urgência, teve que voltar ao escritório, e a mulher foi com os filhos, cruzando ali o Atlântico, se chocou com outro barco, veio a pique. Ela, quando chega em Londres, manda um telegrama dizendo: salva, porém só. E ali ele tinha perdido todos os seus filhos. Quando ele estava indo a Londres buscar a sua esposa, o comandante do navio informa que você está passando exatamente no local onde o barco sucumbiu. Ele se emociona, mas depois vai para dentro do navio. E ali nos seus aposentos, ele escreve o hino que nós conhecemos como Aflição e Paz, que diz o seguinte, a primeira estrofe: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. João tinha perdido seus 4 filhos. Estava com uma dor imensa. Você perder um filho é um sofrimento ímpar. Era 4 de uma vez só. Mas ainda assim, ele conseguiu encontrar paz e fazer essa letra, que é de um grau de beleza ímpar. Mas quando a gente conhece as condições pela qual ela foi criada, ela revela um homem que tinha fé em Deus e que tinha a certeza de que Deus não tinha abandonado ele, porque apesar de toda aquela situação, de toda aquela dor, todo aquele sofrimento, ele admitia ser feliz com Jesus. E a questão que nos leva para uma reflexão muito maior, muito mais ampla em cima de tudo aqui que a gente está colocando, é na tua esfera pessoal, familiar, social.
Como é que está essa tua relação com Deus? Como é que está esse teu exercício da fé? Quais são as tempestades pelas quais está passando? O que te aflige? O que tem tirado a tua paz? O que tem tirado a tua tranquilidade? A gente está passando um momento muito difícil. Você ter a notícia de que alguém faleceu, a gente sabe que faz parte da nossa rotina, mas não na dimensão da qual nós estamos vivendo hoje. Muito grande, muito forte, e as notícias cada vez são mais impactantes. E nos dá realmente uma sensação de pequenez, como de fato nós somos. O que muda tudo isso, e que vai alterar todo o curso da nossa história, é quando nós nos engrandecemos através do conhecimento e do fortalecimento em Cristo Jesus, porque nós nada somos. Nós não temos condições de debelar absolutamente nada disso, de enfrentar absolutamente nada disso, se não for pela perspectiva da fé e do amor em Cristo Jesus. Creia na obra redentora de Cristo em tua vida. Ela será completa, porque tudo que Deus faz é perfeito, e Ele não faz pela metade. Tenha fé. Acho que a questão emblemática aí é ter fé, é crer. Nada é maior do que o nosso Deus, nada. Então, a tempestade que você está passando, a dificuldade que você está passando, né? Todo esse mar revolto que te joga para um lado e para o outro, e que te cerca de uma série de dificuldades, que te aflige e te tira a tua paz. Nada disso é maior do que o nosso Deus. Tudo que Ele fez e que Ele faz é perfeito. Tudo, absolutamente tudo. Você tem aí uma perspectiva do Cronos, que é o nosso tempo. O tempo vai passando, a hora vai avançando, e a gente tem a ideia aí das 24 horas. Mas o tempo do Senhor, o tempo oportuno, é o tempo perfeito. Portanto, livre-se das amarras que te impedem de buscá-lo. Livre das amarras. Agora, isso você vai fazer buscando Ele com sinceridade, se quebrantando diante dEle. A palavra dEle nos revela que Ele inclina os seus ouvidos. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a voz do seu Filho. Ele vai te ouvir. Creia, Ele vai te ouvir. Ele não vai virar a costa para você, em hipótese alguma. De maneira nenhuma. Então, muitas das nossas lutas passa exatamente pela plena necessidade de amadurecermos nosso relacionamento com Deus. Porque Ele é que vai ser a nossa força. Ele é que vai ser o nosso novo ânimo. Convide o Senhor para estar no barco da tua vida. Não haverá tempestade que não consiga vencer. As provações nós vamos sim viver, nós vamos sim passar, sem sombra de dúvida. A diferença é que neste momento nós estaremos sendo conduzidos, passando, né? Mas com Cristo, o Senhor dos Exércitos, que estará indo à frente das nossas batalhas, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Somos dependentes e totalmente carentes de Deus, necessitamos em absoluto. Devemos, para tanto, meditar na sua palavra todos os dias. Todos os dias. Devemos orar sem cessar, buscando amadurecer esse relacionamento para com Deus. Devemos praticar seus ensinamentos, porque nisso nós vamos crescer em plenitude desse relacionamento para com Deus. É muito importante. E aí, esta fé se fortalece, se revigora, porque eu passo a crer e ter uma paz em meu coração que não emana da minha humanidade, mas emana
no meu relacionamento para com Deus. É totalmente diferente. Então, quem é este? Este é Jesus. Então, o que foi levantado ali em Mateus, em Marcos, em Lucas, nos textos que nós lemos, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Este é Jesus, Filho de Deus. E aí lá em Hebreus 11, verso 8, a gente traz à memória muita coisa que nos dá esperança. Abraão obedeceu a Deus e ofereceu a Isaque como sacrifício. Moisés abandonou o Egito para atravessar o Mar Vermelho com o povo. Davi não matou a Saul quando teve a oportunidade, porque estava confiando em Deus. Então eu tenho todo um passado que vai construindo a minha perspectiva de fé e que vai me dando esperança para o futuro. Eu me alimentando dessas verdades, eu vou gradativamente, na verdade, observando o quanto Deus sempre foi Deus, Senhor, na minha vida. E o quanto eu tenho a obrigação de acreditar nele e entender que ele não nos abandonou. Muito pelo contrário. O porquê das coisas não nos cabe. O que nos cabe é buscar conhecê-lo, no qual ele, ao seu tempo, trará a revelação de todas as coisas quando for necessário. Então, a nível de aplicação, procure conhecer a Cristo. Procure conhecer a Cristo. Tenhas fé. Tenhas fé. Entregue as tempestades da tua vida para o Senhor Jesus. Coloque diante dele. Se coloque diante dele. Ore. Busque. Com sinceridade. Abra seu coração. Derrame a sua verdade. Ele, que tudo vê, tudo sabe. Mas é preciso que você seja transformado e que a tua realidade seja modificada na perspectiva da vontade de Deus em tua vida. E dessa forma, conhecerás a vitória que somente Cristo é capaz de nos conceder. A nossa vitória, ela está em Cristo Jesus. E nós devemos, nesse sentido, crescer no seu conhecimento e gradativamente fortalecendo a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza e renovando a nossa esperança. Seja feliz com Jesus em toda e em qualquer situação. Jesus não veio para nos dar tristeza, ou sofrimento, ou dor. As coisas pelo qualquer situação que nós passamos, de dificuldade, ela vem para nos fortalecer e, sobretudo, fortalecer esse relacionamento maravilhoso para com Deus. O que nós precisamos, na realidade, é confiar mais em Deus. Confiar em Deus. Não temer. Porque não é pela tua força, mas é pela capacidade de um Deus que te ama e que transformou a tua história, que alterou o curso da tua história e que te deu vida, vida em abundância, que somente Cristo é capaz de te dar. Tenha fé, entregue as tempestades da tua vida para Deus. E aí você vai conhecer a vitória que somente Cristo é capaz de conhecer. E não fique triste, hipótese nenhuma. Confie em Deus e se alegre nele. Cante hinos de louvor para Deus. Assim como o Gates fez
meio à dor, ele concebe o hino, fala um pouco da sua aflição, mas ao mesmo tempo da sua confiança e da sua alegria em servir a Deus, em servir a Jesus em toda e qualquer situação. Que essa palavra ela possa ser uma mensagem que encontre espaço no teu coração e que ela possa falar de fato ao teu coração, transformar esse teu entendimento, deixar essa semente do Evangelho plantada, que possa ser regada constantemente, para que você possa crescer e conhecer qual seja a boa e agradável vontade de Deus para a tua vida. Que Deus a todos abençoe, e esse momento vou só encerrar com uma oração. Tá? Peço a todos que curvem as suas cabeças, onde quer que estejam, e vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Bendito Deus, Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és bendito. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Tu és Deus Criador, Tu és o Deus perfeito. Tu és aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo. Tu és aquele que cuida de nós em toda e qualquer situação. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós queremos, neste momento, ó Pai, me colocar diante de Ti, para Te agradecer, Senhor, porque até aqui Tu nos ajudaste, Senhor, até aqui Tu estiveste conosco, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos fortalece e melhora o nosso conhecimento sobre Ti. Ó Pai querido, perdoa as nossas limitações, as nossas falhas, porque muitas das vezes somos pequenos, ó Pai, em pensar, em entender a Tua grandeza. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Fortalece, Senhor, em nós a nossa fé, a nossa esperança em Ti, Senhor. E que nada, Senhor, venha nos abalar e nos distanciar de Ti. Que nós possamos, confiados em Ti, Senhor, entender através da Tua verdade que nos liberta, Senhor. A Tua verdade que nos tirou das amarras, que nos livrou do jugo do pecado, da morte, através do sacrifício vicário do Teu Santo Filho Jesus, Senhor. Ó Pai querido, que possamos sempre lembrar para nos ter a esperança de que Tu estás conosco, diante de tanta dificuldade, de tanta mazela e de tantas coisas que têm ocorrido no espaço desses últimos meses, Senhor. Mas sabemos que Tu és Deus e que Tu és Senhor e que Tu és fiel e que Tu nos ama. Ó Pai querido, seja conosco ao curso de toda esta semana e que nós possamos Te honrar a cada instante do nosso viver e todas as atividades que nós venhamos a realizar, Senhor. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que Tu possas ser sempre a prioridade em nosso viver, para que nós possamos, ó Pai, sempre ter a autoridade para falar da Tua mensagem, da Tua verdade, Senhor, que transforma vidas, que muda situações. Que as tempestades da vida, ó Pai, não venham, ó Pai, nos criar temor, mas possam ser a oportunidade de conhecermos cada vez mais o quanto Tu és Deus e quanto Tu és poderoso, o quanto Tu és soberano, Senhor. Ó Pai querido, tem misericórdia de nós. Cuida de nós, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, cada vez mais estarmos predispostos a abrir a nossa boca para falar a Tua verdade e Te entoar hinos, ó Pai, louvores a Ti, porque somente Tu és digno, Senhor. Somente Tu és merecedor. Nós Te amamos, ó Pai. Estamos aqui reunidos, mesmo que de forma não presencial, mas movidos pela fé em Ti e convictos da Tua verdade, estamos aqui para nos debruçar diante dela, para que nós possamos, em conhecer a Tua vontade, ó Pai, transformar o nosso viver. Dê-nos o Teu alento, Senhor, porque queremos elevar os nossos olhos para um monte de onde nos virá o socorro, que não virá do monte, mas virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse maravilhoso Deus,
que ao curso da história cuidou dos seus e nos favoreceu nesses dias com a oportunidade de abrir a tua verdade e de conhecer-te mais e mais, estarmos sendo alimentados por ela, Senhor. Oh, Pai querido, visita cada membro desta igreja, visita cada irmão, independente da idade, das crianças aos mais idosos, seja com suas vidas, seja com a sua saúde, seja com o seu bem-estar, seja com todos nós, Senhor. Sabemos, ó Pai, de muitas dificuldades, muitas lutas que tenhamos passado, Pai, que vamos ainda passar, mas estamos confiantes em Ti, que Tu é quem vai à frente das nossas batalhas, das nossas lutas, porque cremos nisso, Senhor. Colocamos isso como verdade absoluta no nosso viver. Ajuda-nos, ó Pai, a nos manter de pé, mas não pelas nossas forças, ó Pai, mas movidos, ó Pai, pela Tua presença em nosso viver, que mudou, alterou totalmente o curso da nossa história, mudou completamente a nossa vida. E isso é maravilhoso, e nós somos extremamente gratos, porque antes da fundação do mundo, Tu nos elegeste, ó Pai, para que fôssemos Teus, Senhor. Isso é motivo de grande alegria, de grande felicidade para todos nós. Porque, Senhor, nos sentimos muito especiais, ó Pai, em cima disso, mas também sabemos que nós não somos dignos de absolutamente nada porque somos imperfeitos. Mas a Tua misericórdia, o Teu grande amor, nos transformou, alterou aquele velho coração e transformou esse novo coração, esse novo entendimento, essa nova percepção de olhar com amor e exercitar o Teu amor, Senhor, todos os dias, ó Pai, cuidando um dos outros, nos fortalecendo, para que quando um de nós venhamos a nos debilitar, o outro possa ajudar a se levantar. Porque Tu, ó Pai, através da Tua palavra tem demonstrado isso. Tu nos ama de tal maneira que Tu vai até atrás da ovelha perdida. Porque Tu é o Pai que transforma e altera qualquer realidade. Porque o Teu amor, Senhor, é imenso. E nós temos muito, Senhor, a aprender com a Tua verdade, a aprender com os Teus ensinamentos. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, porque neste momento, através da tecnologia, nós podemos, ó Pai, neste momento, alcançar vidas que estão tão distantes, mas estão tão presentes, porque estão ouvindo a Tua verdade e a Tua palavra, tal como aprove a Ti, Senhor. Ó Pai querido, nós Te pedimos todas essas coisas, não porque tenhamos algum mérito diante de Ti, mas é porque reconhecemos a eficiência da nossa salvação por meio do Teu Santo Filho Jesus, e é em nome dEle que nós oramos. Amém.